Olá, trazendo para vocês mais uma questão da prova de matemática da SpaceX do ano de 2022, que diz o seguinte. No intervalo aberto de 0 a π sobre 2, a equação x elevado a 3 cosseno de π sobre 2 menos seno de π sobre 2 igual a cosseno de 5x menos cosseno de x mais π sobre 2 admite quantas soluções? O que o problema está perguntando para a gente é o seguinte. Considerando o intervalo aberto, nesse intervalo aberto de 0 a π sobre 2, quantas soluções possui essa equação? Muito bem, vamos ver como é que a gente resolve isso. Bom, vamos resolver essa questão, pessoal, bem devagar, com todos os detalhes, para que todos acompanhem. Inicialmente, vale a pena a gente relembrar aqui do ciclo trigonométrico para o seno e para o cosseno. Lembra dele? Ó, ciclo trigonométrico para o seno. Esse aqui, ó. Aqui a gente tem 0, aqui a gente tem 1, aqui 0 e menos 1. Mais, menos, menos. Ciclo trigonométrico para o seno, carregado de informações. Esse ciclo diz pra gente o seguinte, que o seno de 0 é 0, o seno de 90 ou π sobre 2 é 1, o seno de π ou 180 é 0 e o seno de 270 ou 3π sobre 2 é menos 1. Além disso, arcos com extremidades no primeiro e segundo quadrantes têm seno positivo, arcos com extremidade no terceiro e quarto quadrante têm seno negativo. Esse é o ciclo trigonométrico para o seno. E o ciclo trigonométrico para o cosseno é esse aqui, pessoal. Ó. Aqui vai ser 1, aqui 0, aqui menos 1, aqui 0, mais, menos, menos. Esse é o ciclo trigonométrico para o cosseno, também carregado de informações. Aqui diz pra gente que o cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 ou π sobre 2 é 0, cosseno de 180 ou π é menos 1, e o cosseno de 3π sobre 2 ou 270 graus é 0. Além disso, arcos com extremidades no primeiro e quarto quadrantes têm cosseno positivo, e arcos com extremidades no segundo e terceiro quadrantes têm cosseno negativo. Muito bem. Então tá, vamos começar a resolução da nossa equação. Já vou escrevendo aqui, resolvendo, tá, pessoal? Então vai ficar assim, ó, x elevado a 3 vezes o quê? O cosseno de π sobre 2, ó. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então x elevado a 3 vezes 0. Menos o seno de π sobre 2. Vem aqui para o seno agora, ó. Seno de π sobre 2 é 1. Então, menos 1 igual a cosseno de 5x menos o cosseno de quem? De x mais π sobre 2, né? X mais π sobre 2. Vamos lá, um pouco mais. O que a gente vai obter aqui, pessoal? Ó, 3 vezes 0 dá 0, portanto a gente vai obter x elevado a 0. Ó. X elevado a 0 menos 1 igual, agora, convém a gente lembrar de outra relação da trigonometria, que é, na verdade, uma das fórmulas de transformação em produto. Bacana demais essa questão, hein? Uma das fórmulas de transformação em produto diz que o cosseno de P menos o cosseno de Q é igual a menos 2 vezes o seno de P mais Q sobre 2 vezes o seno de P menos Q sobre 2. Lembra dessa fórmula? Fórmula de transformação em produto. Cosseno de P menos cosseno de Q é igual a menos 2 vezes seno de P mais Q sobre 2 vezes seno de P menos Q sobre 2. Vou usar essa fórmula aqui, pessoal, no segundo membro, da equação, considerando o P como sendo o 5x e o Q como sendo o x mais π sobre 2. Tudo bem? Portanto, a gente vai obter o quê? Ó, menos 2 vezes o seno... Seno de quem? Ó, P mais Q sobre 2. Então, 5x, que é o P, mais o Q é x mais π sobre 2. Isso tudo sobre 2. Bacana demais, não é verdade? Vezes, ainda a gente tem aqui, ó, o seno de P menos Q sobre 2. Então, vezes o seno de P, que é o 5x, menos Q, então vai ficar menos x menos π sobre 2, tem que trocar o sinal dos dois, então menos x menos π sobre 2, isso tudo sobre 2.
um pouco mais. X elevado a zero dá 1 menos 1 vai dar zero, né? Vamos colocar zero aqui então, ó. Zero é igual a menos 2 vezes... Será que a gente consegue fazer aqui meio que direto? Ó, um detalhe importantíssimo, pessoal. Nada de cortar esse 2 com esse, hein? Esse 2 aqui está multiplicando o seno. Esse 2 aqui não está dividindo o seno, ele está dividindo o arco. Consegue enxergar? Esse 2 divide o arco, esse 2 multiplica o seno. Se esse traço viesse até aqui, ó, aí sim você poderia cortar esse 2 com esse, mas no caso aqui não pode, tá? Então, o menos 2 eu estou repetindo. E agora a gente vai ter seno... Seno de quê, pessoal? Olha só, vê se você concorda comigo. Vou fazer meio que direto, ó. 5x mais x vai dar 6x dividido por 2, 3x. 3x. Mais π sobre 2 ainda dividido por 2 vai dar π sobre 4. Π sobre 4. Excelente. Fechou parênteses, vezes... Vamos para esse seno aqui agora, ó. Seno de quem, ó? O que eu tenho aqui? 5x menos x dá 4x. Dividido por 2, 2x. Menos π sobre 2 ainda dividido por 2, π sobre 4. Excelente. Muito bem. O que eu enxergo agora, pessoal? O que eu enxergo agora? Vê se você concorda comigo. Eu enxergo aqui o produto de 3 números. O menos 2, esse seno e esse seno. O produto de 3 números dando zero. Se o produto de 3 números é zero, pessoal, um deles é zero. Um deles necessariamente tem que ser zero. O menos 2 não é zero. Logo, quem deve ser zero é esse seno ou esse seno. Portanto, a gente deve ter o seguinte, ó. A gente deve ter que o seno de 3x mais π sobre 4 deve ser igual a zero. É a primeira possibilidade. Ou esse seno aqui deve ser igual a zero. Ou o seno de 2x menos π sobre 4 igual a zero. Aí a gente deve resolver essas duas equações. Bom, então, novamente, relembrando aqui do ciclo trigonométrico para o seno. Onde que o seno vale zero, pessoal? Olha só. O seno vale zero aqui e aqui. Não só no zero e no π. É no zero, no π, no 2π, no 3π, no 4π, não é verdade? Então, o seno vale zero em todos os arcos da forma Kπ, com K pertencente a Z. Inclusive, esse K pode até ser negativo. Por exemplo, o K pode ser menos 1, aí o arco em questão é um menos π, que é esse aqui. Aí você começa a girar no sentido horário, não é verdade? Menos π, menos 2π e assim por diante. Então, o seno vale zero em arcos da forma Kπ com K pertencente a Z. Portanto, você vai concluir que essa quantidade aqui, olha, o 3x mais π sobre 4 deve ser da forma Kπ com K pertencente a Z. Excelente. Vamos lá, já vamos resolver isso aqui? Vamos lá. Bom, a ideia é isolar x, né? Então, a gente vai obter 3x igual o π sobre 4 para o segundo membro menos π sobre 4, mais Kπ. Agora, o 3 está multiplicando, vou passar dividindo. O que é equivalente a multiplicar toda a igualdade aqui por 1/3. Vamos pensar assim? Vou multiplicar a igualdade por 1/3. Então, 3x... Vou até registrar isso aqui. Ó. Vou multiplicar por 1/3. 3x vezes 1/3 vai dar x igual menos π sobre 4 vezes 1/3 vai dar menos π sobre 12. Menos π sobre 12. E o Kπ vezes 1/3, Kπ sobre 3. Muito bem, pessoal. A partir desse momento, para a gente determinar as soluções nesse intervalo, a gente deve ir dando valores para cá. É assim que a gente deve proceder, de modo geral, quando você quiser resolver uma equação trigonométrica em um intervalo dado, você faz a solução geral e depois vai atribuindo valores para cá, tá? Então, agora eu devo ir atribuindo valores para esse K. Já vou te adiantar que esse K aqui não vai poder ser um número negativo. Porque se K for um número negativo, eu já tenho aqui um número negativo, vai dar negativo. Aí sai fora do intervalo. Os x considerados são números positivos, de 0 a π sobre 2. Então, o K não pode ser negativo.
Também o k não vai poder ser zero, porque se o k for zero, olha, mesmo assim eu tenho menos π sobre 12, que é um número negativo que está fora desse intervalo. Portanto, eu vou começar com k igual a 1. Vamos lá. K igual a 1. Se k for 1, o que a gente vai obter? Quanto é que vai valer o x? O x vai ser igual a menos π sobre 12, mas, se o k é 1, vai ficar 1 vezes π, π sobre 3. π sobre 3. Excelente. Vamos tirar o mínimo aqui agora, né, que é 12, né? O mínimo é 12. Então, 12 dividido por 12 dá 1 vezes menos π dá menos π. 12 dividido por 3 dá 4 vezes π, 4π. 4π. Isso vai dar, então, menos π mais 4π, 3π sobre 12. 3π sobre 12. Excelente. Não precisa nem simplificar. Nem vou simplificar para o meu espaço aqui está acabando. Muito bem. Já vamos analisar assim, olha só. Esse número x igual a 3π sobre 12 está no intervalo considerado? Sim, pessoal. Por quê? Porque esse π sobre 12 aqui, olha só, desculpa, esse π sobre 2 você pode encarar como sendo 6π sobre 12, não é verdade? O π sobre 2 é o 6π sobre 12. E aqui você tem 3π sobre 12, é menor do que 6π sobre 12, logo está no intervalo. Então já achei uma solução. Uma solução, essa aqui, ó, 3π sobre 12. Agora eu vou considerar k igual a 1. K igual a 1 não, igual a 2, né? K igual a 2. Vamos lá. Se k for 2, o x vai ser o quê? Ó, menos π sobre 12. Agora você substitui o x aqui, pessoal, por 2, né? Por 2 mais 2π sobre 3. Então a gente vai obter 2π sobre 3. Mínimo, o mínimo é 12. 12 dividido por 12 dá 1 vezes menos π dá menos π. Mais 12 dividido por 3 dá 4 vezes 2, 8π. 8π. Isso vai dar menos π mais 8π, 7π sobre 12. Está no intervalo considerado? Não está. Por quê? Porque o intervalo considerado é de 0 a 6π sobre 12. E aqui tem 7π sobre 12. Logo, 7π sobre 12 não é solução da nossa equação. Portanto, dessa equação aqui, a gente obtém uma única solução, que é o 3π sobre 12, tá bom? Se para k igual a 2 a gente já teve problema, imagine para k igual a 3, 4, então não precisa testar mais, tá bom? Então, o importante é o número de soluções, tá, pessoal? Então, aqui eu tive uma solução. Para eu ganhar um espacinho, eu vou apagar essa parte aqui, tá? Eu já sei que a gente tem uma solução aqui. Agora eu vou resolver a outra equação, exatamente na mesma linha de raciocínio. Sendo de 2x menos π sobre 4 igual a 0, então o 2x menos π sobre 4 deve ser da forma kπ, conforme nós já discutimos. Então vai ficar assim, ó, 2x menos π sobre 4 deve ser igual a kπ, com k pertencente a z. Então, menos π sobre 4 para o segundo membro vai ficar mais π sobre 4. Então, 2x igual a π sobre 4 mais kπ. A ideia é deixar x sozinho, portanto, eu vou multiplicar por 1/2. Olha só. Aqui eu multipliquei por 1/3, porque tinha um 3 multiplicando. Aqui eu vou multiplicar por 1/2, porque tem um 2 multiplicando. E aí você vai concluir que, ó, 2x vezes meio é x, igual π sobre 4 vezes meio vai dar π sobre 8. Π sobre 8. E depois kπ vezes meio, kπ sobre 2. Kπ sobre 2. Excelente. Bom, e agora o que a gente deve fazer? A gente deve ir dando valores para k. E o primeiro k que eu vou considerar aqui, pessoal, é igual a menos 1. Observe que aqui a gente não considerou k negativo, porque já tinha essa parcela aqui que era negativa, não é verdade? Com mais k negativo, com mais quantidade negativa, iria ficar negativo. Agora aqui o π sobre 8 é positivo, então a gente precisa testar ali pelo menos o menos 1. Se der certo o menos 1, a gente testa o menos 2, tá? Então vamos considerar aqui o k igual a menos 1. K igual a menos 1 significa que o x é π sobre 8. Ó, substituindo o k aqui por menos 1, vai ficar o quê? Menos π sobre 2. Mínimo, o mínimo é 8. 8 dividido por 8 dá 1 vezes π dá π.
Menos 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes π, 4π. 4π. Observe, vai dar um valor negativo, menos 3π sobre 8, que está fora do intervalo considerado. Tá? Mas fez-se necessário a gente considerar k igual a menos 1, porque essa parcela aqui é positiva, né? Se você consegue fazer de cabeça, ok. Senão a gente vai testando aí. Bom, se k igual a menos 1 já deu problema, k igual a menos 2 vai dar problema também. Agora vamos para o zero e depois para os positivos. K igual a zero, k igual a zero. Se k for zero, quanto é que vai valer o x, pessoal? Ó, o x vai ser π sobre 8, porque essa quantidade aqui vai dar zero. X igual a π sobre 8. Π sobre 8 está nesse intervalo considerado? Sim, pessoal. Por quê? Porque o π sobre 2 você pode encarar como sendo 4π sobre 8. Não é verdade? O π sobre 8 é menor que 4π sobre 8, logo ele está nesse intervalo. Já temos uma solução. Isso aqui é a solução. Isso aqui não. Agora, k igual a 1. Se k for 1, quanto é que vai valer o x? Ó, o x vai ser π sobre 8. Substituindo o k aqui por 1, vai ficar o quê? π sobre 2. Não vou nem continuar, pessoal. Por quê? Olha só, olha só. Aqui a gente já tem um π sobre 2 e os x devem ser menor do que π sobre 2. Aqui eu vou ter π sobre 8 mais π sobre 2, que vai ser maior do que π sobre 2, vai estar fora do intervalo. Então, esse aqui não vai ser solução. Se já deu problema para k igual a 1, imagina para k igual a 2, para k igual a... e assim por diante. Portanto, aqui dessa equação a gente obteve uma única solução. Então, uma solução aqui com uma solução aqui, a quantidade de soluções nesse intervalo considerado que essa equação possui é 2. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C.